Bom dia para você, que Deus abençoe grandemente seu dia, essa terça-feira aí dessa semana. Terça, é isso, gente? Eu sou meio perdida nos dias da semana. Isso mesmo, isso mesmo. A gente faz tanta coisa no dia, né, que parece que já é quarta-feira. Mas temos mais estamos em crédito. Oi, Márcia, tudo bem? Bom dia. Me deu um acesso de tosse agora. Não. Tô com a minha garganta ruim ainda. Tudo bem? Então vamos lá, capítulo 7, gente, capítulo 7. Nossa, esse livro de Romanos é intenso, né? E sei quantos capítulos tem ao todo aqui? 16. Estamos quase na metade, né? Então, quanta coisa, quanto ensinamento. Aqui é uma doutrina aí pro cristão, pra gente saber quem nós somos em Deus, né? A autoridade que nós temos nele, o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos alcançou pela sua graça, né? E que nenhuma condenação há sobre as nossas vidas. Acho que o ponto-chave desse livro de Romanos é isso. Saber que nós somos filhos de Deus e que Deus é amor, amoroso para conosco. Assim como um pai não deseja um mal para o filho, Deus também não vai desejar o mal para a gente. Às vezes a gente atribui coisas ruins que acontecem na vida da gente a Deus, né? Só que são permissões, né? Vontades permissivas de Deus, não vontade perfeita, absoluta. O desejo dele não é que a gente passe pela dor, pelo sofrimento, mas que a gente tenha uma vida abundante. Às vezes a dificuldade faz parte do nosso crescimento, né? Então por isso Deus permite, mas são consequências das nossas próprias concupiscências, como a palavra diz. Deus não tenta a ninguém, nós somos tentados por nós mesmos, pelas nossas motivações. Oi, Rose, me achou, Rose? Tudo bem? Um excelente dia para vocês. Então vamos começar? No 7, né? Diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive? Ele faz uma relação assim, né? Usando como comparação ali o casamento. Ó. Por exemplo, pela lei a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela já não está livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Então a lei, ela prevalece sobre a pessoa enquanto ela está viva, né? É isso que ele está dizendo assim. Da mesma forma, ele diz assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertencessem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertas pela lei atuavam em nosso corpo. É bem complexo esse capítulo aqui de Paulo, mas dá pra gente entender muito bem. Vou continuar ali, depois a gente comenta, né? As paixões pecaminosas despertas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte, né? Como uma mudança de reino, né? Nós pertencíamos aos reinos das trevas, onde imperava em nós o pecado e não tinha o que nos tirasse daquela linha. Seguia por aquilo porque era o que a nossa alma buscava, né? A alma, ela sempre busca os prazeres dessa terra, ela não se importa com aquilo que é a vontade de Deus, o perfeito, né? E por isso que Jesus veio para trazer salvação às nossas almas. Agora, para o corpo não tem salvação, o corpo tem que se submeter à autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, a alma tem que dizer para o corpo, não é você que manda, né? Não é você que manda. E ela recebe essa ordem do Espírito de Deus que habita no nosso espírito. Então a gente vive na lei do Espírito, né? O Espírito é que determina para que direção a gente vai. E às vezes a alma, ela cede, ela tende a fazer aquilo que o corpo deseja, aquilo que é o melhor, que dá prazer, aquilo que é o melhor para o corpo, né? E é nessa hora que o jejum ajuda muito, né? O jejum, quando a gente jejua, você submete a tua alma, o teu corpo à autoridade do Espírito Santo de Deus. A alma grita, né? Nos períodos de jejum é onde você sente
maior tentação, assim, dentro parece, quando você começa a fazer o jejum, você sente, assim, que dá ira, revolta, né? Fica bravo, tá emburrado ali, porque tá com fome, quer comer, não vai ceder aquele desejo ali do corpo, porque o espírito quer jejuar e quer ter uma intimidade maior com Deus. E o jejum não serve para mudar a opinião de Deus. O jejum serve para você se submeter à autoridade dele, para você ouvir a voz do Senhor. Uma vez eu ouvi um pastor, ele explicou assim de uma forma tão clara, né, e simples. Ele disse assim, que é como se você estivesse do lado de uma rodovia movimentada, né, e Jesus estivesse do outro lado. E você, Jesus, o que eu faço nessa situação? E você vai gritando, e ele mal, né, não ouve. Daí ele responde lá, você não consegue ouvir direito aqui por conta do ruído. Aí ele diz, quando você faz jejum, você atravessa a rua, né? Eu achei muito lindo isso, porque é bem assim. A voz de Deus fica mais clara dentro de nós e você consegue seguir melhor naquela direção ali, né? E à medida que você cresce no Espírito, a tua alma naturalmente já submete a essa autoridade do Espírito Santo, e o teu corpo obedece também, né? Porque impera a lei de Deus ali, por meio do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, no nosso espírito, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Nós somos assim. E nós somos seres espirituais criados por Deus, né? Imagem e semelhança de Deus no espírito, que tem uma alma e habita num corpo. Então essa é a hierarquia, né? Quando nós fomos criados lá na origem, no jardim, prevalecia aquilo que é a essência de Deus em nós, o Espírito. Quando o homem escolheu pecar, ceder aquela tentação, né, de dar prazer ao corpo, comendo aquilo que Deus tinha estabelecido ali como o pecado, né? Não era a escolha. Deus colocou aquela árvore ali para dar ao homem a escolha, né? Deus não queria pessoas que servissem a ele por obrigação, por medo, mas por amor. Então o homem tinha uma opção, né? Ele falou assim, de todas essas árvores aqui você pode comer, essa daqui não, essa é a árvore do bem e do mal, onde vai te dar conhecimento sobre coisas que você não precisa saber agora, né? E Deus deu uma escolha, porque Deus podia muito bem não ter plantado aquela tal daquela árvore lá que a gente sofre até hoje por conta dela, né? Mas Deus é amor e Ele quer que a gente sirva a Ele, que a gente escolha obedecer a sua vontade, sabendo que ela é boa, agradável e perfeita, como está lá para frente no capítulo 12 que a gente vai ver. Então Paulo aqui, ele começa a dar uma pincelada ali, né, falando do pecado que habita na nossa natureza humana mesmo, dentro da nossa carne, da nossa alma, habita o pecado. Nós não fazemos nada de bom por nós mesmos, não fazemos, gente, não fazemos. A gente pensa assim, eu trabalhei no berçário, né, na educação infantil, meu Deus, aquilo, eu ficava impressionada de ver a criança, o bebê, ele não é inocente, gente, ele não é inocente, ele usa aquela fofurice dele para manipular a gente, para conseguir aquilo que ele quer. É impressionante, você começa a ver assim a maquinação ali desde pequenininho, e assim é que a palavra fala, que nós nascemos em pecado, né? E a gente precisa de Jesus, a gente precisa de Jesus. Só Ele vai nos dar esse direcionamento e nos ajudar como Espírito Santo, né? Como um aio ali, o professor, um guia, nos ajudando a fazer as melhores escolhas. É assim? Oi, Carol, bom dia. Então, continuando ali no capítulo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes... Será que nós lemos o 5? Vamos na dúvida, né? Vamos repetir aqui. Pois quando éramos controlados pela carne... Olha, controlados pela carne, bem assim, né? Segue os próprios instintos, os próprios prazeres, vai fazendo o que dá na telha. E colhe consequências de cada uma delas, de cada escolha. As paixões pecaminosas despertadas pela lei estavam em nosso corpo, né? De forma que dávamos fruto para a morte, porque ele já falou lá no capítulo anterior que nós lemos, que o salário do pecado é a morte. Quando você segue esses impulsos de fazer aquilo que você quer, né? Porque nós somos livres para fazer aquilo que a gente deve fazer, aquilo que convém, como Paulo mesmo falou, né?
tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém fazer. Então, a liberdade verdadeira vem quando você consegue escolher. Quando você consegue escolher não fazer, aí você é livre. Quando você não consegue escolher não fazer, você é escravo. Escravo da morte, escravo do pecado, como ele está falando aqui. No 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o nosso modo do Espírito. Aqui, Espírito com letras maiúsculas, se referindo ao Espírito de Deus, e não ao Espírito humano, né? Então, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, né, que era o pecado, a lei que imperava na carne, fomos libertados da lei, daquela lei que denunciava o que era errado, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, daquilo que Deus quer, e não segundo a velha forma da lei escrita. Ele se referindo aqui a essa lei também, com letra maiúscula, ao mandamento que Deus estabeleceu lá para Moisés: não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, né? A hora que ele está dizendo assim, a gente vai ler aqui esse próximo texto, e eu vou explicar só para você já ler com clareza, né? Quando Deus deu essa tábua da lei para Moisés, o que Paulo explica aqui? Ele diz assim que aquilo evidenciou ainda mais o que era errado. Porque antes, se alguém furtava sem saber que aquilo era errado, porque a lei de Deus não estava impressa no seu coração. Lembra que nós já comentamos isso, né? Como Deus profetizou lá para Jeremias, dizendo que naqueles dias a lei de Deus estaria impressa, ninguém precisaria mais dizer um para o outro: ó, crê nisso, faça isso, onde para essa direção. Mas ele mesmo saberia, por meio do Espírito Santo, que direção tomar. Nesse tempo aqui, eles não tinham o Espírito Santo, só veio o Espírito Santo sobre a terra depois da morte de Jesus. Jesus falou: é necessário que eu vá para que ele venha, o Paráclito, o Consolador, o Espírito da Verdade, que nos guiará, né? Então, o Espírito Santo só veio na terra depois que Jesus ressuscitou. Então, vamos ler. Depois vocês vão compreendendo aqui, ó. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é o pecado a não ser por meio da lei. Então é isso que ele diz, que quando aquela lei foi entregue para Moisés, o pecado ficou mais evidente, que antes ninguém sabia, né? Não tinha o Espírito Santo direcionando que não deveria furtar. Então eles cometiam o pecado e não tinha nada que os condenasse, porque o Espírito Santo não estava testificando dentro deles e não havia nada escrito determinado por Deus. Então ele está dizendo, por meio daquela lei ali, evidenciou-se o pecado e o homem passou a ser julgado pelas suas atitudes, né? Continuando o próprio versículo. Na realidade, eu não saberia o que é a cobiça se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Ele dizendo assim, a partir do momento que é proibido, aí há uma inclinação maior ainda da carne em cometer aquele pecado. Pois sem lei o pecado está morto. Se não tem lei, não tem nada que condene, não existe o pecado, né? Antes eu vivia, ele dizendo, sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Né? Consegue compreender isso? Né? À medida que a lei veio, evidenciou o pecado, deu força para o pecado que antes estava morto, porque não havia nenhuma condenação sobre as práticas, não tinha nada que dissesse a eles que aquilo era errado. Mas a partir do momento que a lei ressurgiu, o pecado reviveu mais ainda, porque evidenciou-se por meio daqueles ordenanças, e eu morri. O homem, a natureza humana, passou a ser condenada por meio daqueles erros, né? Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim, ele está dizendo, né? Questionando ali. Então, quer dizer que a lei, né, serviu só para atrapalhar, né? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Para que eu tivesse uma consciência maior daquilo que é o engano, daquilo que é o erro. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, né? A lei foi dada por Deus, a lei é espiritual, eu, contudo,
sou um homem carnal. A gente só passa a ser um ser espiritual novamente quando o nosso espírito é recriado por meio de Jesus Cristo. Senão, nós estamos ali mortos no pecado. No 15, não entendo... vou ler o 14, não lembro se a gente leu aqui. Sabemos que eu não tinha terminado, né? Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, né? Então, é claro isso, né? Se ele sabe que ele não quer fazer aquilo que é errado, né? Então é porque ele está admitindo que existe um bem maior em cumprir aquilo que é determinado por lei de Deus, né? Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Se sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, né? Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Por nós mesmos, a gente não consegue. Quantas vezes, né, bate a cabeça, pensa, não devia ter ido para esse lugar, não devia. Cada vez que a gente é afastado da nossa natureza em Deus, nós cometemos erro, enganos. A própria palavra pecado quer dizer errar o alvo, né? Então Deus tem um alvo para nós. Deus tem um direcionamento, Deus tem um melhor, uma vontade perfeita para nós. E quando a gente escolhe fazer as nossas próprias vontades, seguindo a direção a ermo, né, que a gente acha que deve ser, a gente sai daquele alvo, começa a construir muros na direção errada. E às vezes Deus tem que vir quebrar todos esses muros, é doloroso, né? Para reconstruir de novo no alicerce certo, onde a estrutura está correta, onde vai suportar um telhado, uma finalização, como a gente leu lá na carta de Pedro, né? Falando de Jesus como a pedra angular, a pedra que dá o ângulo certo para aquela construção. Então, Paulo reafirmando aquilo que Tiago escreveu lá, né? Em nós não há nada de bom. Tiago falou, eu gosto daquele versículo, que todo o bem que há em nós vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, só Deus é bom. Jesus mesmo, nem ele próprio, ele admitiu que fosse chamado de bom, né? Bom mestre, ele disse, quem é bom, né? Bom, por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está no céu. Então, no Espírito de Deus, no Espírito Santo, nós temos a condição de ser bom, de andar naquilo que Deus nos direciona a fazer. Vou repetir o 18, né? Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Ora, se o que eu não quero, já não sou, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros, né? Está dizendo, ele fala ali, né? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Aquilo que nós estávamos falando, o corpo ele não se converte, ele tem que se submeter à autoridade do Espírito Santo que habita em nós. Paulo explica muito melhor isso ainda lá em Gálatas, né, onde ele fala ali no capítulo 5, 6, que há uma luta mesmo da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. O Espírito de Deus não está nas coisas do mundo, não está, você tem que fazer uma escolha, né? Ou você ama o mundo, ou você ama Deus, ou você ama o pecado, ou você ama Deus, duas coisas antagônicas, não tem como habitar no mesmo espaço a luz e a treva, né? Onde a luz entra, as trevas saem, aonde não tem luz, as trevas prevalecem, né? Então, é a escolha que a gente faz em viver em conformidade com aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus nos criou para ser, na verdade, nossa essência, né? Quando a gente escolhe viver aquilo que Deus, a vontade de Deus para nós, nós encontramos a verdadeira paz, né? A paz que Jesus falou lá, a paz que excede todo entendimento, a paz que não é circunstancial, independente do que aconteça, você vai permanecer nessa paz. E quando a gente tem paz, a gente tem mais clareza para tomar as melhores decisões.
para escolher aquilo que é certo e continuar criando muros, erguendo muros na direção correta, né? No 20 aqui, ai meu Deus, tô enxergando, 26, acho que é isso, 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? É no 25 nós paramos, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que como a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado, né? Então existe essa briga dentro de nós, entre aquilo que quer obedecer a Deus, que admite que a lei é boa, que quer seguir aquilo que é a vontade de Deus, e aquilo que quer seguir as nossas próprias vontades, né? Verdades, vontades, tudo junto aí. Mas quando a gente se submete, a gente em oração ali a Deus, né? Para que seja feita a tua vontade. Jesus pediu pra gente orar dessa forma, né? Pai nosso que estás no céu, seja feito, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque ele entende que aquilo ali é o melhor para nós. E a gente submete as nossas próprias vontades à vontade de Deus, aí ele nos dá a direção, né? Então, às vezes a gente ora a Deus, Deus não fala comigo, Deus não me responde, porque você já tem uma opinião formada dentro de você, e uma coisa que Deus respeita é o livre-arbítrio, a vontade que ele mesmo te deu, né? Então a gente só vai conseguir ouvir, compreender essa vontade de Deus para nós quando a gente se tornar imparcial diante das questões, quando você deixar mesmo Deus decidir qual é o melhor para você, né? Senhor, seja feita a tua vontade, aí ele direciona o caminho. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Até amanhã, né? Acho que agora acho que já engrenamos nas 7h16, né? Até amanhã, Rose! Nesse horário mesmo. Beijo grande, gente. Até amanhã, se Deus quiser.